E na Torre do Relógio Previous acontecia a batalha entre Dezir e a Zest, que estava curiosa sobre o porquê estava com tanta dificuldade em derrotá-lo, já que sua mana, poder e habilidade eram superiores a dele, mas reconhecia que ainda faltava uma coisa, e seria experiência de batalha real. Ela parte para cima de Dezir desviando de todas suas magias e ataca com sua espada, mas Dezir pega a sua adaga e usa sua magia de força para segurar o golpe da garota, deixando ela surpresa porque não imaginou que ele iria conseguir bloquear e que também sabia usar espada. Mas com sua força bruta ela o arremessa contra a parede, voltando a atacá-lo, enquanto se perguntava como isso era possível e como não conseguia vencê-lo. E Dezir pergunta se ela também não achava isso divertido, porque apostava que ela nunca teve um bom duelo antes, mesmo sendo tão poderosa. E se lembra que no futuro ela sempre parecia entediada por nunca se sentir desafiada nas batalhas. Mas agora ela devia estar empolgada, querendo derrotar um oponente que era páreo para sua magia e espada, usando tudo que tinha. A Zest diz que não sabia sobre se divertir, mas admitia que queria vencê-lo. E Dezir pede que ela venha com tudo que tinha, e nossa guerreira usa sua magia, criando um palácio de gelo, que Dezir reconhece como uma magia visual que não poderia ser invertida. A Zest se posiciona em seu trono de gelo e inicia o ataque com várias magias de gelo ao mesmo tempo. Mas Dezir já estava preparado, porque dentro do palácio congelado, a Zest podia usar sua magia de forma ilimitada. Mas ele continua invertendo seus círculos mágicos e se lembra que este era um trunfo que ela sempre usava. E era incrível que ela já conseguia usá-lo. Mas isso ainda não seria o suficiente, e ele pergunta se ela já tinha acabado, porque seria inútil apenas aumentar o número de ataques, já que sua magia jamais iria alcançá-lo, colocando a Zest em apuros. Ela começa a analisar a situação, onde seus feitiços eram invertidos imediatamente, e pensa em usar sua espada, mas reconhece que não seria o suficiente, já que nem mesmo a sua magia podia pará-lo. Então só restava se inscrever no canal para assim aprender uma habilidade roubada. E ainda recomendo que vocês curtam e compartilhem para dar uma mega moral aqui pro Tio Nezo. E não se esquece de passar lá no nosso Insta Tio Nezo, onde temos novidades dos animes e também sobre o nosso canal, e onde vocês também podem pedir vídeos especiais. Mas enfim, bora pro vídeo. A Zest olha pra si mesma pelo gelo, tendo uma ideia e pegando sua espada, e com isso ela retira o seu palácio de gelo, deixando Dezir impressionado ao vê-la segurando a espada envolta pelo gelo, reconhecendo que isso era incrível. Mas voltamos até Pran e Romântica. Pran continua a batalha contra Donete e reconhece que ele era forte. Romântica diz que eles precisavam acabar com Donete antes que o cabelo espetado entre na briga, mas Donete o surpreende ao pedir que Percival dê uma mãozinha pra ele, já que não queria perder mais tempo com estes plebeus. Percival diz que ele era cheio de caprichos, mas tudo bem, e lança sua espada contra Pran, que contra-ataca, mas Donete o surpreendem vindo das costas de Romântica, enquanto Percival recuperava sua espada e ia em direção a Pran, deixando eles cercados, mas Romântica se lembra de Dezir e diz que poderia fazer isso, mandando Pran se abaixar e reunindo o resto de mana que tinha pra atacar os dois ao mesmo tempo, com uma mega corrente de vento. E voltamos até Dezir, que olhava pra Zest combinando sua magia à espada, pra assim criar uma espada mágica, o ataque definitivo que apenas os cavaleiros mágicos podiam usar, e que levava cerca de 10 anos pra ser dominado. Mas ela superou esses 10 anos em um piscar de olhos. A garota avança com tudo e Dezir contra-ataca com suas magias, mas a espada de Zest supera todas as magias do garoto. A Zest diz que parecia que ele não conseguia inverter aquilo e parte pra cima dele, que agora só tinha uma adaguinha pra se defender, e a adaga é quebrada. E com um sorriso no rosto, a Zest diz que a vitória era dela, mas se surpreende ao notar que ele ativou sua magia de inversão e pergunta o que ele inverteu. E ao olhar pro chão, ela nota sua magia se espalhando pela torre do relógio e pensa que aquilo não era possível. Mas o anúncio avisa que a missão foi concluída e a torre do relógio parou de funcionar, marcando o fim da rodada final do torneio de rankings. Dezir fica aliviado e no instituto é anunciado que Dezir Herman concluiu a missão, fazendo a plateia ir à loucura, enquanto a professora Bridget estava muito feliz e o Barbinha bolado, sem acreditar que isso era possível e ele jamais iria aceitar esse resultado.
segredo. E mais tarde vamos até a reunião, onde o Barbinha acusava Bridget de ter vazado o conteúdo do teste porque era impossível um plebeu superar um cavaleiro mágico e superar o mundo sombrio. Mas uma professora diz que era uma acusação grave e pede provas disso, porque todos tinham assistido a luta e era difícil de acreditar que algo ilegal tinha acontecido. O professor continua gritando e dois alunos chamam sua atenção, porque ele estava na presença do diretor, que mandava eles trazerem a lista dos rankers únicos, que já tinha sido definida, o que deixa todos surpresos, porque imaginaram que essa reunião era para determinar isso, mas o diretor diz que apenas queria ouvir suas opiniões, mesmo que fossem uma bobagem. Não valia a pena ser ouvido, o que claramente atinge o Bigodinho. Mas vamos voltar até a academia, com Desir explicando o seu objetivo a Zest, onde planejou fazer restar apenas 9 participantes, colocando os grupos um contra o outro. Mas ela conseguiu perceber, e a Zest diz que eles não se tornariam rankers únicos a menos que os derrotassem. Ou assim eles pensaram, e Desir diz que os outros da Blue Moon pensaram o mesmo, e por isso que conseguiram distraí-los do outro objetivo, que seria superar o mundo das sombras. Mas ele chegou um pouco antes na torre para tentar analisar o feitiço, mas não teve tempo suficiente, como esperado de um dispositivo mágico que deixou seu nome na história, e admite que apenas conseguiu analisar o feitiço até o final porque lutou apenas contra ela. Então se todos os alfas tivessem aparecido, ele estaria perdido. A Zest nota que ele não estava focado na batalha contra ela, e sim na situação geral, assim como no teste de entrada, e admite que talvez tenha caído na sua armadilha desde o começo, reconhecendo a sua derrota total. Mas Desir diz que foi por muito pouco, já que se sua espada tivesse sido um pouco mais rápida, ele teria perdido. Mas Fran chega dizendo que se tivesse acontecido isso, então eles iriam lutar contra ela. E Romântica diz que afinal eles venceram Donete e o de cabelo espetado. Eles se sentam ao lado de Desir e olham bravos pra Zest, enquanto Desir dizia que eles sobreviveram e venceram graças à magia de Romântica, que tenta bancar a Durona, enquanto Pran perguntava o que ele tinha achado de seu desempenho. E Desir faz carinho na sua cabeça, falando que ele também tinha ido muito bem. E bom, estranhamente Romântica diz que não era justo, e Desir também faz carinho em sua cabeça, fazendo os dois se derreterem com o carinho, mas ela volta ao seu estado bolada, e diz que não tinha pedido nada disso, enquanto Pran rodopiava na mão do garoto. E a Zest sorri ao vê-los feliz. Ela se levanta porque o professor Bigodinho queria vê-la por ter perdido pra eles, e começa a ir embora, mas antes ela pede um favor a Desir. Embora achasse que poderia estar pedindo demais, o garoto pergunta o que seria, e ela pergunta se também podia participar de seu treinamento, o que deixa ele surpreso, enquanto Romântica negava rapidamente, porque afinal já tava concorrendo contra o Pran, né, e mais uma garota era sacanagem, mas enfim, o garoto acaba aceitando e pede que ela os encontre mais tarde. Ela acena com a cabeça concordando e sai com um sorriso no rosto, o que deixa Desir muito feliz. Mas agora eles deveriam ir até a professora Bridget, que estava os aguardando. E na sala da professora Bridget a vemos muito contente, falando que eles fizeram um ótimo trabalho, enquanto eles perguntavam sobre o resultado do teste. Mas ela diz que antes disso precisava fazer algo e usa sua magia, fazendo surgir um mega bolo no centro da mesa de uma confeitaria muito conhecida e que tinha uma fila de espera de 3 anos. Então com certeza teria uma boa notícia, já que estava servindo um bolo tão especial. Mas Bridget muda sua expressão, ficando triste e pegando o lencinho. Ela diz que eles não passaram, e Romântica pergunta se ela estava brincando, e Bridget confirma que era apenas uma brincadeira e pede desculpas porque queria deixá-los surpresos. Mas agora Desir Herman, Romântica Eru e Pran Schneiser se tornaram rankers únicos e foram promovidos para a turma Alpha. Eles ficam muito contentes e a professora diz que agora eles deveriam comemorar comendo muito bolo, e Desir a agradece por ter feito tudo isso para eles. Mas ela diz que eles não precisavam agradecê-la, já que no final deram uma lição naquele roliço malvado de Bigodinho, então era o mínimo que ela podia
poderia fazer por eles. Ela serve o bolo pra eles enquanto olhava Desir sorrindo. E se lembra do passado, quando o encontrou pela primeira vez no orfanato. E ele pediu que ela o ensinasse magia. Ela se lembra dele treinando e da primeira vez que ele disparou um feitiço. E reconhece que Desir realmente ficou muito forte. E bora de pós-crédito, onde vemos um lugar detonado com um grupo duvidoso de pessoas mascaradas, falando que agora eles podiam ir até a torre. E com isso temos o final do 9º episódio. O que será que esse grupo tá planejando, hein? Mas enfim, não se esquece de se inscrever e curtir e comentar pra receber o episódio 10. Mas é isso, valeu e até a próxima!